Teve um período em que eu me preocupava muito com a ideia de ser eficiente, usar o máximo do potencial, do tempo possível. Eu pesquisei muito sobre metodologias de organização. Eu usei o Notion, teve uma época aí que ele era febre, ainda é, né? Mas eu usei ele, tentei fazer o método do segundo cérebro, tentei usar o método para organizar os meus arquivos no Google Drive. Já tentei usar Planner, Bullet Journal, blocos de tempo no Google Calendar, Google Tasks da Microsoft. Passava 2 meses, eu estava testando uma coisa nova, passava uma semana. Mas no final das contas, nada disso perdurou. Algumas ideias relacionadas ao minimalismo, ao essencialismo, fizeram muito mais sentido para mim. Atualmente estou fazendo um curso que me deu alguns insights bem interessantes. Só para você ter uma ideia, hoje, o que eu uso para me organizar é vamos chamar de microfichário, que eu mesmo fiz com um papel cartão, algumas abas, algo bem analógico. Mas você não faz ideia como isso tem me ajudado. É claro que eu ainda uso o digital e uso o calendário. Eu marco meus compromissos, datas importantes, mas eu não faço mais controle de blocos de tempo como eu fazia. Aquilo mais me causava ansiedade do que tudo. Então, nesse vídeo, eu não vou falar de segundo cérebro, por exemplo. Se você quiser saber mais sobre segundo cérebro, como fazer o seu, é só digitar isso no YouTube e você vai ter ali dezenas, centenas e talvez até milhares de vídeos sobre o assunto. Pra mim não funciona, não naquele nível de detalhamento. Mas eu senti a falta de algo onde eu pudesse organizar as ideias. Parece meio maluco, mas eu imaginava na minha cabeça um software, um sistema que organizasse as coisas num ambiente meio 3D. Eu não sei explicar, mas era um conceito na minha mente. E o que eu vou mostrar agora chegou muito perto do que eu achava que eu precisava. Então hoje eu vou falar a respeito do Obsidian. Se você entendeu essa referência, eu respeito você. Mas se você não entendeu, eu também respeito, não tem problema nenhum. A questão é, o Obsidian, se você pesquisar, você vai perceber que tem muitas pessoas que fazem um segundo cérebro com ele. E se você é o tipo de pessoa que um segundo cérebro completo, com o IA, te ajudaria, vai fundo. Não é o meu caso. Então, se você, como eu, não funciona com algo muito detalhado, mas você gostaria de ter um meio de organizar melhor as suas ideias, talvez isso te ajude. Eu não sou especialista em Obsidian, faz pouco tempo que eu tô usando, mas eu gostei tanto que eu decidi fazer um vídeo sobre isso. Então, essa é a carinha do Obsidian. É lógico que assim, ele não começa com essa carinha. Essa é a carinha que eu deixei. Então, aqui no lado superior esquerdo tem as pastas. E embora a ideia de eu usar o Obsidian é justamente pela não linearidade, a formação não hierárquica que ele organiza as ideias. Mas a gente já vai falar um pouquinho disso. Aqui na parte de baixo, eu gosto muito de programação, então eu descobri que tem como colocar códigos JavaScript para rodar direto do Obsidian. Só para dar um exemplo, eu consigo ver a previsão do tempo, eu fiz isso daqui com JavaScript. Eu consigo, por exemplo, rolar um dado de 100 lados. Por quê? Porque eu gosto. Então, eu decidi fazer isso. Eu vou rolar um D20, por exemplo, ele joga um número aleatório para mim. Essa visão central é a visão em gráfico, né? O Graph View. É simplesmente fantástico. É isso daqui que faz toda a diferença pra mim. E eu vou explicar o porquê. Aqui tem um calendário. Algumas pessoas, eu já vi vídeo de gente falando que se você usa o Obsidian sem calendário, você tá usando errado. A verdade é que esse calendário tá aí só de ilustração. Eu não uso ele. Então eu poderia estar usando ele sem o calendário. Tanto é que eu não considero que eu tô fazendo um segundo cérebro. Vai, no máximo, uns neurônios extras. E aqui na parte inferior direita, eu coloquei os arquivos recentes, os últimos que eu abri. Por quê? Porque às vezes você estava estudando alguma coisa, teve que parar, e para retomar o raciocínio, você pode simplesmente pegar uma das últimas ideias que estava trabalhando. Eu vou dar só uma visão geral. Como que funciona? Vamos dizer que eu quero estudar um pouco sobre saúde. Deixa eu ver se eu já tenho alguma coisa relacionada com saúde. Olha, eu tenho uma entrada de saúde. E ela faz referência para saúde mental, suplementação e estômago. Vou para saúde mental. Tá, então aqui eu já tenho algumas outras informações. Vou voltar aqui para saúde. Então, até aqui são só links que eu criei. Mas eu vou mudar uma coisinha aqui. Eu vou tirar esse calendário e vou colocar o gráfico local. Olha que interessante. Nós temos o tópico saúde. E ele está ligado com estômago, esôfago, saúde mental, esofagite, nutrição, alimentação equilibrada. Então, eu tenho um conceito ligado a todos os conceitos que fazem referência de alguma forma.
Deixa eu pesquisar um pouquinho aqui sobre alimentação equilibrada. Olha o que aconteceu, ele já atualizou o gráfico local. Então, eu tenho as informações aqui e eu posso fazer uma ligação com ela com outros assuntos. Mas como que isso funciona na prática? Como que isso me ajuda a estudar? Por exemplo, vamos aqui para a parte de endorfinas. E o gráfico local já se atualiza. Pode ver que ela está ligada com gerenciamento de estresse, com psicologia, mindfulness, alimentação equilibrada, neurociência. São conceitos que se ligam. Isso é muito legal porque quando você começa a estudar sobre o assunto, você acaba ligando um assunto no outro. É interessante que você faz conexões entre ideias que originalmente você não conseguia enxergar uma conexão. Mas eu vou compartilhar um método que eu faço aqui para estudar. Então, por exemplo, isso daqui foi gerado com IA, tá? Eu fiz um prompt no ChatGPT para me gerar mais informações. Eu sei que o ChatGPT pode gerar informações incorretas, mas eu não estou estudando profundamente nada para um fim específico. Eu quero ligar alguns conceitos e se eu percebo que tem alguma coisa que não soa interessante, que está um pouco desconexo, eu dou uma pesquisada mais aprofundada. Mas, por exemplo, estamos aqui falando sobre endorfinas. Vamos dizer, por exemplo, aqui, dopamina. Eu não tenho, se eu pesquisar aqui, dopamina. Pode ver que a única referência é justamente nesse repositório aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse termo, vou apertar 2 vezes as chaves e eu acabei de criar, um novo link. Endorfinas agora está ligado à dopamina. Mas perceba que ele está cinza clarinho. Aliás, ele está mais escurinho. Isso quer dizer que é um conceito que foi linkado, porém ele não tem conteúdo. Não tem problema, vamos criar um conteúdo para ele. Quando eu clicar, ele abriu uma nova guia. Vou utilizar aqui o amigo ChatGPT. Deixa eu só tirar ele desse cantinho. Vou colocar ele aqui num painel à parte, olha. Interessante que fica. E como eu falei, eu criei um prompt. O meu prompt é o desenvolva, 2 pontos. Eu vou colocar o assunto, dopamina. O que esse prompt faz? Ele cria uma estrutura padrão de resumo, pontos principais, referências que podem ser autores, podem ser livros, podem ser artigos, e ele cria para mim como se fossem tags, para que eu já consiga fazer o link disso com outras informações. Então ele vai falar assim, olha, esse assunto ele vem de categorias superiores ele vai para tais categorias, ele pode gerar essas subcategorias. Ele tem ideias opostas a isso e tem ideias similares a isso. Eu vi a respeito disso, se você gostou disso e quiser fazer alguma coisa muito complementar, assim, complementar não, algo melhor do que isso, mais integrado com o IA, procura no YouTube um cara chamado Alan Nicholas. Ele ensina como fazer um segundo cérebro, só que aí um segundo cérebro mesmo, com o IA. Inclusive a IA fazendo avaliações das suas próprias notas. Mas pelo que eu percebi, precisa ter o ChatGPT 4. Então, precisa ter assinado o ChatGPT. Mas é muito interessante. Mas como eu disse, para mim, nesse momento pelo menos, não é isso que eu estou buscando. Eu estou buscando uma forma de linkar minhas ideias em um lugar onde eu vou armazenar e tá salvo lá. Então, olha só que interessante. Eu vou copiar. Pode ver que ele fala para mim quando que gerou e cria a tag IA Generated. Por quê? Porque aí se eu quiser só filtrar por pesquisas que eu fiz manualmente, eu consigo. É só ocultar essa tag. Eu vou copiar isso daqui, eu vou colar aqui. E aí eu posso fazer um estudo um pouco mais, né? Deixa eu pesquisar. Se eu ficar em dúvida, será que isso aqui tá certo? Será que o ChatGPT trouxe isso aqui certo? Eu posso pesquisar. E ao mesmo tempo, eu posso... Olha só, olha quantas coisas ele trouxe de novo. Então eu consigo me aprofundar nos meus estudos dessa forma. E eu consigo ir vendo aqui pelos gráficos, né? Então, eu consigo ver como que uma coisa se liga à outra. Olha só. Então, o gerenciamento de estresse está ligado com as endorfinas como? Aqui, ó. Porque os exercícios físicos ajudam a liberar endorfinas. Certo. E respiração profunda é uma coisa que ajuda no gerenciamento de estresse? Então aí, ó, é tudo você vê como que as ideias vão se linkando. Isso é uma das coisas, na verdade essa é a coisa principal que eu achei mais interessante, né? Então, com essa ferramenta, eu tenho vontade de estudar. Eu consigo linkar ideias de uma forma não linear, porque a minha tristeza
foi essa semana abrir meu Google Drive, entrar em algumas pastas que há meses eu não entrava e ver quanta coisa legal tinha ali. Quanta coisa eu salvei no documento, quanta coisa eu salvei num PDF e tá perdido. Há meses eu não lembro daquilo. Agora, dessa forma, tá sempre aqui, ó, na minha cara, né? Olha só, daqui a pouco, olha só isso. Eu tô, ao mesmo tempo que eu tava falando sobre saúde, eu tenho aqui, ó, Egito Antigo. Olha como que de uma ideia você pula para outra e você lembra, poxa, eu tava estudando sobre isso aqui é tão interessante. Então, para mim, pelo menos, isso aqui serve até como um estímulo para estudar mais, para realmente ir atrás das coisas que são do meu interesse. Eu quis compartilhar isso porque se você quer algo que as informações sejam colocadas de uma forma mais orgânica, mais linkando ideias e não de forma linear, hierárquica, talvez essa ferramenta te ajude. Eu instalei alguns plugins, então para deixar ele com essa carinha, eu fiz algumas pequenas alterações, nada demais também, né? Alguns plugins principais que todo mundo recomenda, como DataView, né? O próprio Calendar, eu não estou utilizando o Templater, né? Não quer dizer que eu não vou usar, mas até o momento, para o que eu quero, que é organizar as ideias e os estudos, não me fez falta, mas não quer dizer que eu também estou fechado para usar elas. Se você achou legal, quiser conversar sobre o assunto, ficou alguma dúvida, manda um e-mail, manda uma mensagem e a gente vai conversando.